Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar BraSoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo BraSoftware Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Em nome da BraSoftware, eu dou as boas-vindas a todos. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Claro, sempre esperando que vocês estejam bem, com segurança, em vossas casas. E é sempre um privilégio a gente poder contar com vocês aqui em nossas ações. Eu sei que muitos de vocês já sabem, já conhecem, mas para quem está chegando agora, fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto aqui com o LinkedIn, também no Instagram. Fica aqui através do QR Code, basta aproximar a câmera do celular, que vocês já têm acesso, ou através dos links. Então fica aqui o convite para que vocês nos acompanhem também em nossos canais digitais. Ok, pessoal? Outro recado importante, lembrando que essa live ela está sendo gravada e vai ficar à disposição de vocês para que vocês consultem ao final no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer a inscrição, tá? Vai ficar disponível para vocês em até 24 horas. E um outro ponto importante, pessoal, o chat fica à disposição para que vocês interajam, tirem dúvidas, que ao final eu volto com os nossos convidados para poder compartilhar a dúvida de vocês, ok? Bom, pessoal, a gente tem passado por um momento de transformação, um momento difícil, um momento de pandemia, e tem percebido o quanto as tecnologias têm ajudado a gente no dia a dia. E para a gente trazer esses cenários, para a gente poder compartilhar um pouco mais esses benefícios, o quanto a tecnologia tem ajudado, eu tenho o prazer aqui de contar hoje com nossos parceiros, né, tanto o João Ferreira e o Lucas Mendes, da Citrix, que vão compartilhar com a gente um pouco desses cenários, dos benefícios. A Citrix sempre estrategista, uma empresa pioneira, que sempre se preocupou muito em trazer, né, essas ações que possam trazer benefícios para os colaboradores finais. Então, quero passar a palavra aqui, João, Lucas, sejam super bem-vindos. Boa tarde, é um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. A gente agradece muito, muito a presença de vocês. Então, passo a palavra para você, Lucas. Tudo bem? Boa tarde. Opa, boa tarde, tudo bem, pessoal? Me ouvem bem? Ouvindo bem. Legal. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, obrigado aí, Luiz, o time todo aí pelo convite, pelo momento aí, e a gente investir por esse tempo e ter a oportunidade de falar com vocês o que a Citrix é hoje, né? Primeiro eu vou me apresentar, eu sou gerente de território pela Citrix aqui na região sul. Meu nome é Lucas Mendes e junto comigo está o João Ferreira, que é o nosso Sales Engineer, que é responsável pela nossa vertical de Workspace, né, onde está incluso não apenas o Workspace da Citrix, mas a virtualização de aplicação em desktop, e a gente vai dividir essa apresentação em duas etapas. Eu aqui fazendo um pouquinho uma revisão com vocês a respeito da Citrix, né, e a nossa jornada até então, de 30 anos para cá, o que a gente vem fazendo, que evoluímos e onde estamos, e o João Ferreira apresentando todo o nosso soluções Citrix Workspace, dentro de uma demo, dentro de uma solução que a gente se dedicou a desenvolver aqui e apresentar para vocês, ok? Bom, então vou começar aqui com minha apresentação. Eu vou levantá-la aqui. Um instante só. Bom, Lucas, já consegue ver. Legal. Bom, pessoal, então falando da história aqui do Lucas, aqui da Citrix, comecei o ano passado. O ano passado atendi algumas contas no Sul, e nesse ano fiscal, a Citrix trabalha entre janeiro e dezembro, né, como seu ano fiscal. Eu tive o desafio aí de cuidar não só de algumas contas, mas como um dos territórios como um todo aí do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e alguns clientes de São Paulo interior, tá? Então, todos os clientes privados e públicos nos dois estados ficam sobre a minha atendimento. Junto comigo existem outras pessoas do time, existe um especialista nosso falando de Citrix Network, que é o Eric Coelho, existe um TM que faz esse trabalho de atendimento comercial comigo e que fica em Fort Lauderdale, que é o Roger, né? E então esse é o time que a Citrix para esse ano a gente estruturou para poder retomar e refazer os contatos com todos vocês, tá?
Bom, dito isso, pessoal, eu queria só fazer uma leve revisão nessa linha do tempo. Sempre gosto de mostrar para elucidar um pouco mais o que é a nossa história, né? A Citrix começou lá em 89, né? Através do Mark Temple, né? Que foi um dos engenheiros da IBM. E aí trazendo aquele conceito de estrutura física, né, dos hardwares, do mainframe, os terminais bulls, né, que a IBM tinha nos grandes clientes, né, e desenvolvia essas soluções. Esses engenheiros trouxeram esse contexto todo, né, com essa visão para o mundo de software. Então aí a Citrix, aí a gente vai retomar o famoso Metaframe, né, Metaframe XP, Metaframe 4.5. A gente desenvolveu soluções de infraestrutura de acesso para que empresas ou organizações que tinham filiais ou usuários espalhados remotos pudessem centralizar isso tudo dentro do seu data center e aí, consequentemente, esses usuários acessando de um ambiente independente do lugar e do dispositivo, acessar esse ambiente Citrix dentro do data center, né? Facilitando toda a gestão e também a atualização e operação que esses usuários demandavam no dia a dia. Então, com isso, a gente passou de uma solução de infraestrutura de acesso, né? E aí a gente foi desenvolvendo todos os nossos protocolos, né? O famoso protocolo ICA, fomos incorporando, desenvolvendo cada vez mais, e aí surgiu, então, né, com o Metaframe, o ZenApp, né? O ZenApp é uma empresa que a gente adquiriu em 2005 e 2006, incrementando recursos e aprimorando essa experiência. E para não entrar muito nesse histórico aqui, pessoal, pegando uma linha do tempo, em 2010 começou as virtualizações de desktops, né? E aí que o mercado, ao invés de só publicar as aplicações client-server, né? Ou aí até então começando esse mundo web dentro do dia a dia do trabalho do usuário, a gente começou a fazer a entrega de um desktop virtual, né? O famoso VDI aí da Citrix, né? O Zen Desktop, o que hoje chamamos de Virtual Desktop, né? Da Citrix. Então, a gente aí deixa de compartilhar os recursos físicos da máquina, né? Com outros usuários, para atender alguns casos de uso que demandavam, né? Que aqueles usuários tivessem um sistema operacional ali dedicado para ele, instalado, consumindo recursos também dedicados de memória, CPU e HD, né, para aquele usuário. É uma outra forma de entrega, você tem que dimensionar muito mais recursos físicos de uma máquina no servidor, ou ter uma arquitetura em cloud muito mais robusta para absorver, que afinal nós estamos segregando uma máquina, né, um desktop virtual para cada usuário, né. Então, são consumos específicos e a Citrix, por ter 30 anos de desenvolvimento dessa tecnologia, a gente consegue abranger todos os casos de uso, não apenas um só vinculado ao VDI. E aí a gente tem um Share Desktop, que a gente pode trazer essa experiência como fosse um VDI, mas não necessariamente sendo um VDI. Então, existem várias formas de entrega que a gente possa endereçar essas demandas que os usuários têm no seu dia a dia, tá? Com o tempo, a gente foi evoluindo bastante, a gente foi incrementando tecnologias baseado nessa experiência do usuário, né? E aí a gente adquiriu soluções de network entre 2008 a 2011 aí com as soluções do Netscaler. Colocamos soluções aí, né, visando o perímetro digital seguro, não só apenas os dispositivos de acesso ao data center, mas trazendo balanceadores de carga, né? Então o Citrix Netscaler começou assim, que hoje é a nossa ADC, que são soluções que agregam todo esse acesso e esse trabalho que o usuário precisa do seu dia a dia. E também, olhando o mundo Network Citrix, as soluções do Citrix SD-WAN, dos nossos otimizadores de WAN, né? Lembrando que toda a integração e o conjunto dessas soluções abrange ainda muito mais essa experiência, porque a gente consegue integrar isso tudo, gerenciar de uma forma única e também priorizar canais de comunicações, priorizar canais de ação que o usuário ali dentro do nosso protocolo, que já tem um consumo pequeno, tenha que trafegar com mais prioridade. Bom, de 2017 e 2018, a Citrix investiu mais ainda, e aí trazendo esse mundo do hoje da inteligência artificial, dos machine learning, a gente comprou uma empresa e agregou isso tudo dentro das nossas tecnologias de virtual apps, virtual desktop, as duas juntas, e aí a gente desenvolveu o Citrix Workspace, baseado não só apenas na experiência de virtualização de aplicação de desktop ou dos dois que os usuários
costumeiramente tenha, né? A gente começou a falar aí e visar essa questão de produtividade através do Citrix, né, Workspace, onde a gente tem acesso às micro-aplicações, organizando de uma forma mais estruturada o que ele precisa de aplicação, o que ele precisa de desktop, mas principalmente as suas atividades, como ele tem uma mesma experiência aí dentro de uma rede social, mas ao invés de ter feeds de imagem, vídeos ali, né, tem um contexto de atividades. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas o João vai apresentar. E dentro desse universo todo, a gente também tem uma única plataforma para gerenciar todos os conteúdos, né, que os usuários precisam trabalhar ou trafegar independente da localidade que eles estejam, né? Então, eles podem estar no Google Drive, ele pode estar no OneDrive, pode estar dentro dos servidores, dentro do data center. A experiência do usuário vai ser única. A partir do momento, e aí com foco de focar como um grande orquestrador desses recursos, independente da aplicação web, independente da aplicação em SaaS, independente da aplicação em Cloud Service esteja instalada, o usuário vai ter uma única experiência e aonde a gente vai, através de um single sign-on, abrir e dar toda a segurança para que tanto o usuário e a empresa tenham um controle real e massivo daquilo que o usuário está fazendo, tá? Olhando para o nosso espaço digital aí, né, e falando do mercado aí na Citrix no mundo, estamos presentes em mais de 100 países aí, né, com mais de 400 milhões de consumidores, né, e sempre presente nas principais empresas, não só no mundo, como aqui no Brasil também, né, onde mais de 100 milhões de usuários Citrix acessam diariamente as nossas soluções em cloud, utilizam isso dentro das suas empresas, representados aí por mais de 10 mil parceiros, tá? A Citrix vem crescendo bastante, a epidemia, né, virou o que a gente vendia como futuro do trabalho, né, a gente, com a epidemia aí, a gente teve uma disrupção grande na questão da visão que a gente repassava, vou até abordar um pouquinho nos próximos slides aí, mas o nosso know-how agregado com toda a nossa tecnologia e da forma que a gente estrutura e faz essa entrega para os usuários, é o que nos torna diferencial, não só na nossa experiência de virtualização, mas bem como na parte de segurança também, através do Citrix Analytics, que seria o terceiro e último pilar do que Citrix é hoje, tá, pessoal? O João também vai apresentar um pouquinho para vocês. Bom, olhando aí, né, esse esforço todo como o melhor caminho para o trabalho, sempre esse foco, o usuário. O usuário, onde ele esteja, se ele está dentro da empresa, se ele está em casa, se ele está no Uber, se ele está acessando via tablet, notebook, smartphone, hoje com esses smartwatch, né, que existem, ou até mesmo um desktop tradicional, dentro de casa ou dentro da empresa, independente do que ele utiliza, onde ele acessa, nosso foco sempre está como usuário, como uma experiência central, né? E esse usuário acessando todas as suas atividades, né, que ele precisa, independente dessa aplicação ser uma aplicação em SaaS, se está vinculado a um mobile, se ele está gerenciando ou trabalhando um conteúdo dentro de uma cloud pública, que pode ser da Microsoft, que é nosso parceiro estratégico, que pode ser dentro do Google Drive, Dropbox, enfim, a nossa experiência para o usuário vai ser única e para a empresa a gente ajudando a estruturar essa jornada para Hybrid Multicloud, onde amanhã ou depois a gente sabe que aquela tradicional estrutura, né, de data centers, né, que existiam antes, hoje está se expandindo para essas clouds. Então, a Citrix vem ajudar com uma experiência única e também fazer toda essa gestão dentro dessas hybrid multiclouds que hoje as empresas vêm aderindo ou estão estruturando para essa jornada, tá? Então, dependente de onde estejam as aplicações, dependente de onde esteja essa infraestrutura, independente de dispositivos, onde estejam esses arquivos, a Citrix focando e visualizando sempre essas ações em cima aí dos usuários. Bom, dito isso, e aí olhando como um todo, né, independente do momento, a conexão que esse usuário está acessando, a gente está endereçando outras ações que o mercado, o nosso tempo atual, exige, né? Então, vamos olhar os fatores externos. Hoje, grandes modelos de negócios digitais nascem do dia para a noite, as famosas startups. Hoje é uma realidade muito grande no mercado financeiro. Hoje, com a pandemia, o mercado de varejo se readequando a isso, o mercado de serviços também, né? Até com a questão aí dos atendimentos, consultas remotas, hoje que antes usualmente não era feitas ainda aqui no Brasil. Então, essa situação, por mais desafios que a gente tenha sido acometidos, todos nós, né, como um todo, seja na área profissional ou pessoal,
esse modelo de ação, de atividades de negócio vem mudando consideravelmente. E com isso, abrindo novas concorrentes, né? E aí as empresas cada vez mais se remodelando a todos esses novos entrantes. E óbvio, a questão da segurança, né? É um ponto que é uma preocupação, né? E aí como atender todos os requisitos para tal, e também atender normativas aí em cima dessas mudanças todas que o modelo, né, que o sistema atual nos exige, por exemplo, a LGPD, que seria esse ano e foi prorrogada para o ano que vem, em maio do ano que vem, que as empresas precisam estar nessa conformidade. Olhando para a área de negócios, né, e olhando para esse mesmo cenário, hoje a gente tem modelos de trabalho alternativos, visto a nossa realidade atual, empresas grandes, né, anunciando que expansões de escritório ou atividades físicas dentro somente dos escritórios serão revistos, alguns até desistindo de projetos e buscando essa experiência que o usuário está tendo hoje, né, de uma forma muito mais otimizada, sendo disruptiva aquela visão de gestão e controle, se o usuário vai produzir não tendo dentro de casa, foi criado esse modelo novo de trabalho em cima dessas demandas, uma forma também de reduzir custos, bem como oferecer um novo formato de reter pessoas, né, sem a necessidade delas se vincular àquele espaço físico, àquela mesma cidade, podendo atrair outros recursos de outras cidades e de outras empresas. Bom, olhando essa parte de produtos e serviços, como eu bem coloquei anteriormente, né, a gente tem no mercado financeiro uma experiência, até no mercado de saúde está tendo hoje com essas consultas online, modelos de negócios tradicionais, lojas físicas sendo de forma híbrida, sendo, né, cada vez mais presente no consumo e na atividade de compra de todos os consumidores, e as empresas se adquirindo, né, e se ajustando com esses grupos ou esses mercados se agregando, né, se consolidando, e aí a gente também com as nossas soluções atendendo essas demandas. E por fim, a otimização dos processos, na forma de digitalização de documentos, assinaturas, não necessariamente o meio físico é só necessário. Hoje a gente tem certificados digitais, e a Citrix hoje tem uma solução de assinatura eletrônica, gerando inclusive códigos aí, né, que proporcionem toda a segurança da assinatura eletrônica. Então, a gente também tem isso dentro das nossas soluções. Acredito que boa parte de vocês ainda não tinham conhecimento e hoje essa solução está dentro da nossa solução de Workspace. Tá? E aí, pessoal, dando uma pincelada com a realidade, né, atual e puxando antes da pandemia também, quando a gente teve problemas com chuvas, trânsitos em São Paulo, né, onde, por exemplo, estou pegando na capital, né, que teve problemas que as pessoas, mesmo com seu dia a dia, deslocamento, não conseguiram chegar nos escritórios e acabaram não tendo um plano de contingência para trabalhar. Então, isso acarretou alguns prejuízos, algumas atividades que acabaram não conseguindo ser executadas, gerando um incômodo tanto para a empresa como para os funcionários. Então, a gente está suscetível a todas essas sazonalidades, né? E como também antes, né, lá em 2018, quando houve a greve dos caminhoneiros no Brasil, né, parando no Brasil todo, e as empresas tinham suas dificuldades de operacionar suas atividades justamente porque o Brasil parou, né, com esse problema. Então, veja, as demandas hoje, nós estamos infelizmente ainda no meio dessa pandemia, mas hoje a gente vê que é uma realidade que, puxa, hoje as tempestividades aí da natureza ou situações que acontecem na nossa economia, na nossa política, pode, de forma direta e sensível, impactar nessa operação de negócio. Então, como se organizar para tudo isso? Como ter não só a questão do trabalho em casa, mas um plano de continuidade de negócio caso ocorra isso, né? Então, é o que a gente também vem trazendo dentro da nossa visão, da nossa abordagem com Citrix Workspace. E pegando essa pincelada com esse contexto todo, vamos falar das jornadas nesse momento em que a gente está falando desse trabalho de casa, ou teletrabalho, ou work from home, aí, né, que o mercado costumeiramente tá nomeando esse nosso momento. Então, a gente dividiu aqui, né, nesse slide em 3 etapas. Primeira fase de crise, que eu acho que todos aqui tiveram seus desafios em uma semana, a partir aí da semana do dia 16 de março, né, quando de fato foi decretada a pandemia
no Brasil, e no dia seguinte, no dia 23 de março, a gente teve que as empresas não fechando seus escritórios, os usuários trabalhando, né, de uma forma remota, e aí cada um é o chamado barata voa, né, essa transição de trabalho para casa, né, remoto, cada um acionando ou agindo de qualquer forma aí para poder suprir aquele momento, aquela necessidade que os funcionários tinham, né. No segundo momento, a gente classifica essa fase do work from home, né, esse trabalho de casa estendido, aonde aquilo que foi feito pontualmente, de você levar o desktop para casa, fazer a conectividade, liberar aí uma ferramenta de colaboração, de reunião, para ninguém ficar parado, a gente ter uma solução mais durável, segura, até para fazer a proteção desses dados e, ao mesmo tempo, controlar tudo que está sendo trafegado e proteger a empresa contra ataques, né? E, ao mesmo tempo, ser uma solução escalável, né? De rotina de pessoas, de entrada e saída. Então, essa é a fase que estamos atualmente, né? E, por fim, na fase do novo normal, onde com as vacinas, com toda a nossa vida aí sendo transacionada para aquele contexto de antes da pandemia, o que a gente consegue fazer aproveitando dessa experiência anterior com a experiência atual. Pessoal, aí só classificando cada desses momentos, então da fase da crise, né, sendo rápido e ágil, e as empresas aderindo VPNs em massa, videoconferências, gente pegando o laptop da própria empresa e levando para casa, abrindo isso. Acho que todos vocês tiveram algum desafio, empresas comprando até em grandes redes de varejo de computadores para poder subir uma imagem, entregar. Então foi um verdadeiro caos num período que as empresas demandavam muitas iniciativas para isso. No segundo momento, olhando essa parte do work from home, a gente está vendo essa questão da ergonomia do usuário, né? Não estou falando da ergonomia física, mas dessa disposição do trabalho, dessa conjuntura toda, né? Onde ele não tenha problemas, sempre, né? Ele tenha, apesar dos desafios, lembrando que nem todos os usuários têm, né? A gente que é usuário de TI sempre investe em uma conexão maior dentro de casa, etc., mas nem todos têm a possibilidade de fazer esse investimento, ou a empresa de ter uma política para fazer esse suporte ao usuário. Sempre aquela questão da velocidade de compartilhamento é um ponto, e essas relogs, né, que são como a maioria das empresas aderiu o VPN com um clientezinho, cada usuário acessando um pedaço do ambiente, e aí esse ambiente VPN é uma conectividade aberta, onde trafega todos os dados, todos os recursos, e acaba consumindo bastante isso, né, então o impacto disso. E vocês estão vendo nesse novo normal, que as pessoas trabalhando dentro de casa estão sendo mais produtivas, né? Então, o que disso tudo, e ajustados a essa jornada toda, funcionou, né? Qual o saving que a empresa pode trazer? Será que todos os funcionários necessariamente precisam todos os dias ir na empresa para produzir aquilo que eles já fazem hoje, como experiência? E, de outra maneira, como a empresa pode se beneficiar levantando novos negócios em cima da nossa nova realidade, né? Então, portanto, e aí polemizando um ponto, no bom sentido, né? A VPN é a nova VPN, né? E aí elencando esses dois pontos, o desempenho, justamente porque a VPN utiliza muito consumo de largura de bandas, né? Protocolos nativos aí, e consequentemente a necessidade de ter uma melhor condições de redes, né? E aí tendo um consumo cada vez mais degradado por isso. E a segurança, pessoal, que muitos clientes, pequenos, médios e grandes, tiveram grandes problemas, foram acometidos com vários desafios aí, justamente porque às vezes precisa aumentar o nível de privilégio, né, para o administrador, para os usuários ter um perfil de administrador, e aí acabando ocasionando aí algum tipo de uma brecha, uma insegurança e um malware sendo executado em cima disso, né. Outro ponto que os clientes, de um modo geral, eu gosto de destacar é de como está sendo gerenciado esses arquivos e informações que os usuários estão trabalhando dentro de casa, né? Então, quais são essas políticas? Como que a empresa está se resguardando em cima dessas informações que os usuários estão processando, mesmo que seja um desktop local, né? Um desktop da empresa, né? Como que os usuários estão procedendo em relação a isso? Esse é um outro ponto importante, visto que a LGPD já é uma regulamentação para o próximo ano, né? E aí, elucidando um pouco esses dois pontos, então a gente no primeiro momento, e aí com prego e martelo, você, enfim, pôr a coisa ali na ordem, né, estruturando dessa forma. Então, na martelada foi a VPN, a videoconferência, o pacote de produtividade, Office 365, G Suite, e o famoso espalhe e reze, né, para que tudo, de forma aí,
foi espalhado, foi estruturado desse jeito, e aí a situação ficou um pouco descontrolada, mas enfim, no ar. Quando a gente fala da caixa de ferramentas, ao invés só do prego e do martelo, que é para um objetivo específico, a gente tem outras coisas dentro dessa caixa, que aí sim a gente pode endereçar, não apenas essa demanda do prego e do martelo, mas ter um alicate para, de repente, fazer algum ajuste granular e cortar um acesso que o usuário não necessariamente precisa ter aí a régua para fazer um controle mais acurado em cima daquilo que precisa ser feito nas ações do usuário e ter uma segurança consequentemente maior e melhor com requisitos sendo cumpridos através dessa segurança, né? E aí a nossa tecnologia endereçando essas coisas. E por fim, os benefícios que isso pode durar independente desse momento, né? Como as empresas podem se beneficiar através disso. E aí a gente fez uma pesquisa, pessoal, e vou pincelar rápido devido ao tempo aqui, que 66% dos nossos usuários estão se sentindo mais produtivo, outros, né, 31%, olha, foi a mesma produtividade que eu tinha dentro e fora da empresa, mas ressaltando que hoje eu tenho mais tempo para ficar dentro de casa e poder cuidar da minha família, sem necessidade de perder grande tempo aí em deslocando ou tendo custos de deslocamento e tempo. Estão os usuários mais centrados no processo justamente porque as reuniões estão ficando mais curtas, frequentes e direcionadas, ou seja, então estou tendo uma produtividade maior, com reuniões começando e terminando no horário, né? E, consequentemente, dentro do nosso ambiente Citrix, e por estar tudo já de uma forma muito organizada, né, e já estruturada para todos esses casos de usos diferentes, a gente está tendo uma redução aí de 27% em média dos tickets de suporte, justamente com o ambiente, que independente do dispositivo que o usuário utiliza, ou seja, não depende daquela máquina física ou do link ali que eu acesso. Com o Citrix a gente consegue endereçar e entregar mais produtividade num tempo cada vez maior. Tá? Então, falando do novo normal e elucidando isso, né, olhando tecnologia, cultura e processo, a gente pode, de repente, aí se apresentar, né, e ter um novo formato de reter pessoas e talentos dentro da estrutura da empresa, justamente por não necessitar mais de ter aquele modelo tradicional, só daquele novo formato de trabalho. Pessoas que estejam fora de grandes centros, poder se realocar em grandes centros sem necessariamente morar em grandes centros e, consequentemente, ter uma boa qualidade de vida sem necessariamente ter um custo alto por morar dentro dos grandes centros. Maior economia, né, por justamente não ter necessariamente todos os dias ter que se deslocar, tem que ir em cima, a empresa prover uma estrutura física, meses, etc., para o funcionário estar trabalhando. Maior disciplina, porque o tempo está mais corrido, então todo mundo tem que se organizar e se dividir num tempo entre coisas de casa e fora de casa e no ambiente de trabalho. E, consequentemente, em cima disso tudo, a gente tem uma produtividade aumentada. Acho que bem todos aqui concordam quanto a gente vem sendo bastante produtivos comparado para que trabalha mais, né, do que anteriormente. Então, esse é o ponto que eu gostaria de frisar com vocês. De novo, aqui é mais uma informação do que a gente tinha lá atrás no fim do ano, falando já dessa visão desse novo normal, desse novo futuro de trabalho remoto, e que com a pandemia aí, né, virou uma realidade, sendo que empresas, por exemplo, a XP anunciando aí que vai deixar de investir em estruturas físicas e vai permanentemente manter seus funcionários dentro de casa através desse trabalho home office, pontualmente no escritório para fazer uma colaboração, um evento interno, ou levar algum dos seus clientes aí. Então, olhando o Citrix, nossas soluções permitem produtividade ininterrupta, fornecendo acesso às pessoas independente do lugar dispositivo e protegendo e controlando as informações para as empresas, né, gerenciando o que o usuário está acessando e o dispositivo que ele está utilizando, e com isso, e aproveitando da estrutura atual e cloud, simplificando a continuidade e otimizando os custos, né, e aí aproveitando essa infraestrutura que já é realidade de vocês dentro das empresas, e consequentemente a somatória disso, garantindo a disponibilidade do serviço de TI aí a todos, tá? Pessoal, tá meu e-mail, meu telefone, eu tenho um time junto comigo, a gente pode promover ações em conjunto com o time de vocês, em Citrix Day apoiado com o time da Brasoftware, e qualquer demanda ou um esclarecimento aí adicional que porventura a gente não consiga esclarecer nesse momento, tá aí meu e-mail, meu telefone, fiquem à vontade para me contactar, tá ok? Obrigado, João, é com você aí, meu.
Beleza, obrigado, Nicão. Você consegue me ouvir? Consigo ouvir bem. Ouvindo perfeito. Maravilha. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui, então, vocês me avisem, por gentileza, quando ela aparecer. E a ideia, bom, pessoal, prazer, meu nome é João Ferreira, eu trabalho na parte de engenharia aqui da Citrix. Eu acho que já estou ao vivo aqui no meu computador aqui. Vou mostrar, então, aqui para vocês o que, de fato, é a experiência do usuário, né, ao entrar na nossa solução, né. Então, relembrando aqui rapidinho, reforçando o que o Lucas falou, a gente entrega um espaço de trabalho digital seguro, né? Então, eventualmente, qualquer usuário pode acessar qualquer ferramenta de trabalho, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, com segurança, né? A gente costuma dizer, tornando a vida dele menos miserável possível, porque é difícil acessar várias aplicações, sistemas, dados de maneira diferente. Tanto a parte do usuário tem uma vida menos miserável, quanto a parte de gestores de tecnologia também, né? Porque é uma solução como serviço, então a maior parte dela é hospedada no ambiente da Citrix e a gente gerencia tudo e vocês escolhem, de fato, onde vocês querem hospedar as suas aplicações, desktop, dados e assim por diante. Então, é super future-proof, vamos colocar assim, né? Independente de onde você tiver o ambiente ou vários data centers diferentes, não tem problema. A gente entrega tudo isso de uma maneira simples para o usuário final, dando você também liberdade para escolher quem tem o menor preço, melhor solução tecnológica e assim por diante, né? Bom, primeira experiência que o usuário tem, então, é a parte de login, né? Eu estou acessando aqui pelo meu browser no meu Mac, tá? De novo, qualquer dispositivo. E aí a experiência é encaixar o usuário sem que o usuário está acostumado, então a gente se conecta com o que tem, né? Se tiver Azure, se tiver Active Directory, Azure AD com Office 365, enfim, qualquer identidade, praticamente qualquer uma identidade que tiver disponível, a gente vai se conectar. O usuário com o mesmo acesso que ele tem no dia a dia, ele loga uma vez e pronto. A gente consegue também colocar um múltiplo fator de autenticação ali, né? Um tokenzinho adicional. Para quê? Para a gente coloque mais uma camada de segurança, um desafio para o usuário acessar. Uma vez dentro, ele tem acesso ao tal do Workspace, muito foi falado aí, né? Que esse tanto de coisa aí na tela, e eu vou separar em algumas coisas. O que é mais novo primeiro, né? O que eu tenho de mais novo aqui são esse feed de atividades aqui, ó. O que é esse feed de atividades? É o que a gente chama de microserviços, né? Basicamente imagina que o usuário tem trabalhado nas aplicações SaaS, que hoje em dia é super comum, vai lá no concurso fazer um reembolso de despesas, eventualmente vai lá no Salesforce verificar lá no CRM alguma coisa com uma interação com o cliente, eventualmente der algum problema, vai abrir um sinal para outro software diferente, tem que abrir um ticket. Muitas vezes o usuário não sabe nem o link de acesso a isso, às vezes não tem nem single sign-on, né? Ele tem que ficar lembrando o usuário sempre para lá e para cá, aí liga para tecnologia, time de TI, enfim, meio que um caos a quantidade de aplicações que vão aumentando, e SaaS é mais comum do que nunca. A gente faz aqui o seguinte, ao invés de entregar a aplicação inteira para o usuário final, para ele estar lá e fazer todo esse trabalho, a gente entrega para ele em cards, como se fosse assim, um Instagram, um Facebook, só o que interessa para ele, tá? Para o trabalho dele, então a gente organiza e guia ele ali para o trabalho dele, para se tornar muito mais produtivo, e ele também pode tomar determinadas ações diretamente por aqui, tá? Então, por exemplo, essa primeira que eu tenho aqui, eu recebi um expense, um relatório de reembolso do concurso, por exemplo. Para que eu vou abrir o concurso para fazer a aprovação disso, sendo que eu posso direto aqui pela tela verificar quem mandou para mim, quais são as despesas e eu aprovar direto pela tela do lado de cá, né? Então, são vantagens infinitas de, ao invés de eu ter que entregar uma aplicação inteira, eu entregar só esses microserviços, tá? Facilita muito a vida do funcionário. Imaginem a quantidade de opções que vocês podem fazer e automatizar. Então, assinatura de documentos digitais, aprovações, fluxo de aprovações diversos, cadastro de cursos, novos colaboradores chegando na companhia, relatórios em Power BI, chegou para fazer interação, enfim. Tudo que tiver um conjunto de APIs aberto, a gente consegue, de alguma maneira, tratar, criar ações e colocar no feed como fonte de interação com o usuário final. Obviamente, tudo isso aqui funciona no celular também, mobile. A ideia é que o usuário, ali, pelo próprio mobile, iPhone, Android, rapidinho aprove qualquer coisa que tenha que fazer, ou então se interage ali com os relatórios, enfim. O que tiver em acesso direto, a gente pode colocar, abrir ticket, fechar ticket, etc, etc. É bem infinito, então isso é uma coisa bem legal, APIs, é para onde a gente está caminhando. Tirando também, além da parte de aplicações legadas, mas também a parte de microserviços, que é super importante para que os nossos funcionários fiquem sempre produtivos, tá? Esse aqui é o que tem de mais moderno. Agora, para o clássico, mas não menos importante, a gente continua fazendo
algumas coisas importantes, como aplicações, áreas de trabalho, dados. Como que a gente faz isso? Aplicações, a gente entrega ela independente, como a gente fala há 30 anos, independente de onde esteja agora, isso é muito importante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Excel, mas imagine que você tem uma operação em 3 data centers diferentes, mas que eventualmente a Microsoft foi lá, fez uma parceria com vocês, colocou no Azure, vocês querem colocar o RP de vocês no Azure. O usuário final, ele nem sabe aonde que está a aplicação. Ele simplesmente vai clicar, igual eu cliquei no Excel. Vocês, como gestores agora com o Citrix Cloud, vocês podem escolher, opa, o usuário João, ele tem as permissões de acesso à aplicação Excel, ou meu CRM, ou meu ERP, que ele agora está hospedado no Azure. Tá? Ah, mas também tem um DR no meu data center local. Maravilha. O usuário não tem nem que saber. Ele simplesmente clica e consome. E é muito importante que vocês vejam, eu estou acessando pelo meu browser aqui, né? De novo, a ideia é tornar a vida do usuário menos miserável possível, não tem VPN, não tem nada, né? Não precisa instalar absolutamente nada no computador. Se o computador dele der algum problema, ele pega do sobrinho, da filha, continua trabalhando. Como aqui é só troca de telas para virtualizar aplicações, o consumo é praticamente nulo. Aquele do microserviço também é basicamente browser, né? Então ele consome quase nada de infraestrutura e ele vai acessando as aplicações com segurança. Tá? Falando em aplicações cliente-servidor, outra coisa é aplicações web. Vou dar um exemplo aqui do ServiceNow. Vai que o usuário precisa acessar a aplicação como um todo, tá? Não só os microserviços foi suficiente, ele precisa de fato abrir e trabalhar, né? Aplicações cliente-servidor, comentei, multi-cloud ali também. A gente também agora entrega aplicações web, por que não? Né? Então a gente vai pegar essas aplicações web, de novo, independente do data center, da cloud que esteja. Essa aplicação web não precisa estar pública, tá? Estou acessando aqui um ServiceNow, que é um SaaS, mas pode ser uma aplicação de desenvolvimento interno. O cara foi lá no desenvolvimento, colocou um Apache, colocou uma série de servidores para hospedar, mas ele não quer colocar exposto para fora. Por quê? Porque não está pronto ainda a parte de segurança, você não quer se preocupar com um Web Application File, com ataque, essa aplicação, enfim. Com um Citrix, você não se preocupa com isso, a gente fica na frente, o usuário dá um clique na aplicação, ele abre a própria aba do navegador, ou seja, não tem virtualização nenhuma, não consome nada muito complexo por trás, e ele abre essa aplicação web, independente se ela esteja dentro do data center dele, somente com acesso interno, sem VPN, a gente faz o tal do proxy reverso, coloca lá todos os protocolos de segurança, e para o usuário acessar, olha que legal também com single sign-on. Né? Não adianta a gente entregar só a página e não fazer single sign-on para o cara. Se as aplicações forem compatíveis, a gente faz esse merge. Mais uma vez, o usuário acessa a aplicação sem um outro passo adicional. Ele vai direto por aqui. Né? E eu acho que falando de aplicação, independente de área de trabalho, qualquer coisa que você acessa hoje em dia, você tem que acessar tudo com segurança. Né? Eu falo bastante aqui. Tudo que passa por Citrix, ele passa também, a gente pode colocar dentro de uma bolha segura. Né? O que significa isso? Todas as aplicações, independente de onde estejam, sejam web, sejam cliente-servidor, sejam desktop que você publicou, uma área de trabalho com Windows 10, independente do que se passa por aqui, a gente pode colocar numa bolha segura e tudo que entra e sai, você tem o controle. Então, você pode proibir, por exemplo, que o usuário tire um Ctrl-C, Ctrl-V para fora. Então, o clipboarding, né? A gente bloqueia esse processo de clipboarding, né? Vejo que a operação está bloqueada, né? Tentando colocar para fora que eu não consigo fazer. Eventualmente, o usuário vai colocar um pendrive, ele não consegue mapear esse pendrive, não funciona de jeito nenhum. Aí ele quiser imprimir, por exemplo, uma folha de cargos e salários, uma impressora que ele espetou na máquina, não pode, ele só nas impressoras que vocês configuram como que possíveis. E até mesmo se ele tirar uma foto da tela, vocês estão vendo aqui que tem a marquinha d'água, que a gente pode espalhar pela tela inteira. E aí, se tiver um pessoal que está trabalhando de casa, hoje a gente sabe que está cada vez mais comum, né? O pessoal trabalhando em lugares diferentes, ele vai ficar exposto, né? Se tiver informação sigilosa, ele quiser extraviar, vai com o nome e o IP de onde ele está acessando. Então, a gente ajuda a companhia dessa forma na parte de segurança também. Então, acabou. Não tem mais nenhuma fraude aqui. Tudo está nessa bolha segura. E, além de tudo, se tudo isso que eu mostrei não for suficiente, toda a tela está sendo gravada. Tudo que o cara está fazendo, onde ele está clicando, onde o mouse está mexendo, tudo é gravado por questões de litígio mesmo. Vai que vocês precisam se defender, alguma coisa desse sentido. Até tem áreas de empresa, por exemplo, qualidade, que quer dar uma olhada direitinho no que o usuário está fazendo. Óbvio, ele é sempre informado no ato do logon, que ele está sendo filmado, a tela dele, né, não a tela do computador, mas que o desktop dele está sendo filmado. Você pode usar isso ao seu favor de diversas maneiras diferentes aí, tá?
toda essa parte de segurança, mais uma vez, serve para qualquer tipo de aplicação, web, publicada cliente servidor, qualquer cloud, e qualquer desktop também publicado. E falando em desktop, é muito importante também, hoje em dia, tem alguns casos de uso que o usuário tem tantas aplicações que é mais fácil entregar um desktop seguro para ele. Então, por exemplo, time de desenvolvimento, time de back-office, financeiro, tem muitas aplicações pontuais específicas, você vai criar uma área de trabalho para ele. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 diferentes, né? Esse aqui é um premise que fica num data center nosso em Miami, um Linux, também fica em Miami, e esse Cloud Desktop, que fica no Azure, né, no Microsoft Azure. De novo, é só por questões didáticas que eu tenho 3 desktops diferentes, esse on-prem Cloud, mas o usuário final, quando ele clica na maquininha virtual, ele nem sabe onde está acessando. Ele clicou ali, ele vai pegar a máquina virtual que está disponível para ele, e pronto, ele vai acessar ela. Tá? E é isso, de novo, importantíssimo para vocês. É multi-cloud. A gente não hospeda nada, vocês escolhem onde vocês querem hospedar, seja no seu data center que você já usa hoje, num adicional, num Azure, tá? Ou outra nuvem pública. Vocês que escolhem onde vocês vão implementar. Então, aqui eu trouxe meu desktop, lembrando que a gente tem várias formas de entregar um desktop, né? Seja ele Windows 10, seja ele um multi-session, né? Então eu pego o Windows Server multi-sessão, ou usando até a Microsoft agora, tem o tal do WVD, onde eu já entrego o Windows 10 multi-sessão, né? Então eu pego tudo isso que eu falei de camada de segurança, gateway, acessar pelo browser, sem nenhum necessidade de VPN, com multifactor, né? Gravação de tela, eu pego todas essas capacidades e trago agora também para o Microsoft com WVD. O usuário vai acessar o desktopzinho dele com Windows 10, publicado no Azure, por exemplo, com toda essa camada de segurança e controle na frente. Né? Outra coisa que é importante também é a parte de dados. Né? Para o usuário ter uma completa utilização do ambiente de trabalho dele, ele precisa acessar os arquivos dele. E o que a gente faz aqui é, ao invés de entregar também dados, espaço de armazenamento para ele, que a gente faz, a gente traz também todas as outras fontes de dados que ele também tem. Né? Se a empresa usa o Google, usa o OneDrive for Business, qualquer ferramenta, e até os velhos compartilhamentos de rede, que é super comum as empresas ainda terem compartilhamento de rede. E às vezes o cara precisa acessar um VPN, para acessar um dado, ficando no // lá dentro, esquece. A gente coloca tudo aqui dentro, o usuário rapidinho acessa os dados dele, independente de onde esteja, mais uma vez com segurança pelo celular. Então é um negócio bem bacana, que a gente habilita o usuário a acessar tudo de um único portal, né? E a parte de segurança de dados é muito importante, né? Então, por exemplo, o usuário começa a trabalhar, essas questões de LGPD é muito importante também, veja só, esse log de atividades, a gente tem tracking de tudo que é feito por aqui, né? Quando o usuário acessou, abriu, compartilhou, viu, enfim, qualquer coisa que acontece, a gente tem tracking disso por questões de LGPD. Né? Então, a gente, de volta, mantém a ordem dentro de casa, ganha aí um leque de opções infinitas para qualquer mudança no cenário econômico, colocar em qualquer outro data center as minhas aplicações. Infelizmente, felizmente, você pode crescer, né? Ou então decrescer, né? Poxa, você cria um ambiente com vários usuários, aplicações virtualizadas e desktops. Se, infelizmente, acontecer alguma coisa, você está preparado também para decrescer. Por que não? A gente tem que estar preparado para todo momento. E aqui com o Citrix você faz isso. Qual que é a grande vantagem, mais uma vez? A gente sempre deixa o usuário produtivo, ele sempre sabe onde acessar, ele não precisa de nada diferente do que ele está acostumado. Só um browser, acesso.empresa.com, a gente, quando vende o Citrix Cloud, já tem um gateway como serviço, ou seja, não tem que implementar nada, o gateway está pronto de instalação tal de Connector, que é uma máquina virtual, onde ela faz a ponte com os seus data centers. Se você tiver 1 ou 10, a gente não faz distinção. A gente simplesmente se conecta todas elas e permite a publicação dessas aplicações para frente. E eu acho que, para fechar, eu acho que vale muito a pena a gente comentar, essa aqui é a parte de administração, né, do Citrix Cloud, tudo via web, no painel único, todos os produtinhos que vocês vão adquirindo vão aparecendo aqui. A gente tem o Analytics, que é o único adicional desse produto todo, tá? Aquele lá que eu mostrei de publicação de aplicações, web, desktop, dados, tudo ali eu chamo Workspace, que ele já vem tudo o que eu falei sem ter que pagar nada mais por isso, pode implementar à vontade, etc. Esse aqui é o único adicional, tá? Que a gente faz uma parte de analytics, que é o quê? A gente colhe informações de tudo que está se passando, todos os acessos desse ambiente, né, publicado, e a gente dá alguns insights para o time de helpdesk tomar algumas ações de maneira proativa, sem precisar do usuário, no fim das contas, ficar abrindo ticket
para resolver qualquer problema, né? Então, por exemplo, eu estou abrindo aqui o Performance, né? Que é o quê? Beleza, o pessoal está acessando de casa, está fazendo os acessos todos, mas e aí? Será que ele tem uma experiência boa? Será que realmente, de fato, tem um engasgo na conexão? Se ele tem uma latência alta? Porque como a gente está com o Citrix na frente, tudo é Citrix, né? Às vezes os usuários esquecem até o nome do CRM, do ERP. Fala, do Citrix deu problema. Com a Analytics a gente consegue dar uma contornada nisso. Como é que funciona? A gente entrega para o time de Helpdesk os relatórios de 15 em 15 minutos, né? E o pessoal vai vir aqui, ó, clicar no último relatório e dar uma olhada quem são os usuários que estão divididos em ok, bom, médio e ruim, que estão com algum problema e por que do problema. Então, por exemplo, o primeiro deles aqui é a responsividade, né? Será que ele está com a latência boa? 17 usuários aqui viram que estão ruins, né? E por que ele está ruim? Será que é uma latência de sinal dentro do data center? Então, entre o meu connector e o meu servidor de aplicação está com uma latência alta? Ou, será que é uma latência sinal one? Será que a internet do meu colaborador está ruim? Ou será que a máquina dele é tão ruim, coitado, que ele está dando um delay adicional na conexão, né? Outra coisa que é importante é o tempo de login duration. Ou seja, quando ele clica no desktop, ele clica numa aplicaçãozinha, será que demora muito para carregar? A gente, às vezes, faz um sizing que é surpreendido, fica muita gente usando o mesmo hardware, pode ser que o login time fique grande. Mas nem sempre é hardware. Será que é outra coisa? A gente também mostra aqui, né? Será que quando ele clicou para a sessão desktopzinho virtual dele, que é uma GPO que está fazendo com que ele demore muito para carregar, será que o profile do usuário, que é muito grande, começou a carregar e ele fica lá infinitamente carregando? Será que é um script adicional? Enfim, a gente pega todos esses indicadores e gera para o time de tecnologia ser proativo. Então, ele vai clicar nos que estão ruins, por exemplo, o time de Helpdesk, vai ver o nome desses caras, vai ver, por exemplo, que a responsabilidade, o que está alta nesse caso aqui, desse usuário, é data center, tá vendo que é 130 milissegundos, um pouquinho de uma, mas mais data center tem que ser 1 milissegundo. Então, tem alguma coisa errada. Então, ele vai atender de maneira proativa. O usuário, antes dele abrir um ticket, o cara já vai lá para resolver o problema dele. Então, melhora muito o atendimento no usuário final. Tem uma visibilidade sensacional. E, por último, segurança, né? Da mesma forma que a gente colhe informações de performance, segurança não é diferente. Só que aqui a gente vai contabilizando o que o usuário tem feito de errado, que você coloca que é errado para ele, né? Então, por exemplo, e aí a gente faz esse cálculo e separa também usuários com risco alto de vazar informação ou baixo. Então, pegando esse primeiro cara aqui, então o que ele fez? Vai dando cartão amarelo para ele. Por exemplo, ele fez várias tentativas de login que não deu certo, né? Putz, cartão amarelo. E ele fez o acesso a aplicações virtuais em horários diferentes que ele está acostumado. Ele normalmente costuma utilizar de 8 às 18, começou a trabalhar às 6 da manhã. É uma coisa estranha. Vou colocar um amarelinho para ele também, vai somar negativo. Ou, putz, ele começou a pegar alguns dados e extrair, está baixando o dado, por exemplo, uma parte de um file server ou então de um OneDrive for Business e colocando um pendrive, que para ele você colocou permissão, mas olha, ele está colocando muito mais dados no pendrive que ele costuma colocar, né? Então a gente consegue pegar essas entrelinhas do que ele tem feito, chega a um ponto que ele chega a uma quantidade de pontos tão alta que a gente toma uma determinada ação automatizada. Desde notificação de usuário, colocar no watchlist e observar tudo que ele tem feito, ou então, por exemplo, até fazer session record, ou seja, vamos gravar a tela desse cara, porque ele deve estar fazendo alguma coisa de errado, eu quero ter aí algum documento formal para ter proteção contra algum litígio futuro, né? Bom, esse aqui é o Analytics, de novo, esse é o único produto que fica aí como add-on, e aí, no fim, a gente, então, fecha o ciclo, né, entregando praticamente para o usuário aplicações, independente de onde elas estejam, desktops, dados, facilita o trabalho dele com os microserviços, tem uma atividade bem legal de analytics para o time de Helpdesk ser proativo e facilita. Pessoal, a ideia é facilitar e muito a vida dos colaboradores, tá? Bom, eu estou chegando aqui ao fim. Essa demonstração que eu fiz aqui para vocês, esse acesso a este demo, ele é 100% funcional. Ele pode ser de vocês, eventualmente alguém precisar de alguma acesso, eu queria dar mais uma olhada, ver mais de perto, queria navegar, fique à vontade, utilize o time também da Brasoft como ponte para fazer essas solicitações, a gente consegue fazer isso, né? E eu fico aqui agora para perguntas e respostas. Deixa eu abrir aqui, então. Tem algumas aí, João, tem um tempinho até do Renato, do Henrique, tem outras aqui, e aí... Fique à vontade, manda aí, aproveitar nos 10 minutinhos que a gente ainda tem. Tá. Luiz, quer fazer as perguntas aí? Faço sim, Lucas. Primeiro, parabéns, João.
Excelente apresentação, parabéns, Lucas. De fato, deu para proporcionar experiência tanto na figura do usuário, acessando as aplicações, como na figura também do administrador, na governança, na segurança, na gestão. Excelente solução, muito bom. E como o Lucas comentou, temos bastante perguntas aqui. Queria começar, primeiro agradecer, pessoal, pela interação, muito bom. Algumas pessoas aqui não se identificaram, ele navegou como anônimo, mas tem uma pergunta interessante que eu acho que o João pode responder, né? Ela é um pouco mais técnica. Ele está querendo saber o seguinte: a Citrix hospeda o VDI? Boa pergunta. A Citrix não hospeda nada, tá? O processo de Citrix Cloud é 100% gestão. Então, a gente vai dar acesso aos usuários, conectar nas nuvens que vocês têm, no data center que você utiliza, independente da cloud que seja, né? E a gente entrega, vocês escolhem onde vocês querem hospedar. A gente só faz o meio de campo, coloca camada de segurança e gateway, tá bom? Perfeito, perfeito, João, excelente. Tenho mais uma outra pergunta aqui, também a pessoa não se identificou, se logou como anônimo, mas a pergunta é importante. Existe cobrança por quantidade de aplicações e desktop? Legal. Basicamente, não tem, tá? O processo de licenciamento é muito simples. É por usuário, dispositivo ou concorrente. Quantas nuvens vocês colocaram, quantas aplicações, quantos desktops vocês têm, não interessa para a gente. O processo de licenciamento é muito simples, né? Não precisa de nenhum PhD para fazer entendimento. Então, usuário, dispositivo ou concorrente. Quantos usuários usando ao mesmo tempo? O resto é com vocês, quanto vocês querem implementar. Perfeito, ótimo, ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do Renato Rodrigues. Obrigado, Renato, pela pergunta. Ele quer saber o seguinte: qual seria o principal benefício ou diferencial da solução da Citrix? Acho que muito embora hoje com a pandemia, com várias soluções no mercado, a ideia é qual seria o diferencial. Boa. Acho que a primeira coisa a gente tem que ver aqui é o potencial de escala, né? Como a gente tem o potencial de escala e colocar qualquer aplicação, qualquer desktop, qualquer coisa em qualquer nuvem, facilita muito para a gente esses momentos esquisitos que a gente está vivendo, né? Tanto para esse normal e o que a gente vive hoje, que a gente já está mapeado, mas infelizmente qualquer um que novo que aparecer, a gente tem como implementar. Então acho que isso é uma coisa importante. Segundo, segurança. Tudo que entra e sai aqui dentro, a gente tem controle e consegue travar. Então aqui acabou fraude, né? Não tem mais como o usuário escapulir nenhuma informação, a gente de fato consegue proteger bastante. Se ele quiser espalhar qualquer informação, ele vai estar com o nome dele exposto, então ele o usuário pode se responder por isso, então ajuda bastante, né? E segundo, visibilidade, né? Como a gente tem a parte de segurança em dia, consegue escalar muito rápido, para cima ou para baixo, infelizmente, se for necessário, a gente tem visibilidade de tudo isso, com analytics lá, né? A gente, de fato, vê se o usuário está sendo produtivo ou não, se ele tem algum problema ou não. De novo, antes de ele abrir um ticket, o cara poder ir lá já atender ele, a experiência do usuário final com a tecnologia é outro nível. Não tem nem comparação se receber uma ligação do cara, ou então, vê que você está com problema e deixa eu te ajudar. É outro nível, sensacional. Perfeito, excelente, excelente. De fato, né, a gente tem acompanhado várias lives com vários parceiros e hoje, de 10 temas, né, voltados à questão de preocupações, sejam com CIOs ou pessoas de TI e até negócio, segurança virou um grande pilar, né? Virou um grande pilar aí de preocupação. Exato. Excelente explicação, excelente diferencial, João. Zero touch, né? Zero touch, zero trust, né? Como não tem, a gente não depende de absolutamente nada, nenhum dispositivo, tudo que o cara trafegar aqui fica morto, né? Não serve para nada para ele e a gente tem controle de tudo. Então realmente é um ambiente zero trust. A gente não depende de nenhum dispositivo. Segurança é de ponta a ponta. Bacana. Excelente, muito, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui do Henrique. Obrigado, Henrique, pela interação, pela pergunta. Ele quer saber o seguinte, João, tem opção de trabalhar offline ou precisa estar conectado, caso fique sem internet? Excelente pergunta. Aqui tem que estar conectado, tá? Não existe essa de ficar desconectado mais não. E para a gente ajudar nesse momento de nunca ficar desconectado, que pode ser que aconteça, imagina, você trabalhando de ficar offline, a gente tem o tal do SD-WAN, né? O que é o SD-WAN? Basicamente são as caixinhas que a gente liga vários links de dados e se algum deles cair, você sempre fica em pé. E a gente tem SD-WAN desde os petitinhos para a gente colocar em casa, tá? Então o cara coloca lá 2 links de internet simples, até um 4G, coloca lá um chipzinho da Claro, da Vivo. Então, putz, mesmo se cair 2 links de internet, o cara ainda tem um 4G para ele, né? Pode ser que ele coloque, se tiver num lugar muito ruim,
coloca um rádio, um link convencional e mais um 3Gzinho que tiver na região. Então, assim, ele sempre se mantém conectado em casa. Em companhias é mais fácil, porque aí já tem os appliances maiores, que fazem a interligação toda. Mas a ideia é nunca ficar desconectado, tá, com o SD-WAN. A gente soma essa solução com essas appliancezinhas aí para levar até para casa. Muito bom, João. Excelente, excelente. Tem uma pergunta bem interessante, né? E obrigado mais uma vez, o pessoal está interagindo bastante, um ótimo sinal, do Hallen, da Rosa. Ele quer saber o seguinte, ele está trazendo e compartilhando um cenário, João. Ele diz o seguinte, temos licenças em Zenep e Zen Desktop. Boa. Tem custo para migrar para o novo Workspace? Excelente pergunta. Boa. A gente tem até ajudar. Até para não João tomar uma água aí. Tem sim, Hallen. A gente tem o que a gente chama de transição para cloud, né? Onde a gente faz todo uma licença especial, onde a gente reconhece o investimento que os nossos clientes possuem ou têm ativo, lembrando que essas licenças precisam estar com a subscrição ativa para fazer essa migração para esse novo cenário, né? E é interessante essa pergunta porque a gente está, não somente no Brasil como no mundo todo, finalizando a venda de licenciamento perpétuo, né? Então ela é comercializada até o dia 30 ou 31 de setembro e a partir de outubro a gente vai ter o licenciamento subscription, né? Para licenciamento aí local ou em cloud dentro da nossa solução, tá? Mas existe sim, fala com o time da Brasoft que a gente tem uma condição muito especial para você migrar para esse licenciamento em cloud. Perfeito, Lucas, muito bom esclarecimento, ótimo, com certeza vale ressaltar, todo o time Brasoftware tem um time dedicado que também fica à disposição, junto com os times da Citrix, para poder endereçar, seja uma dúvida de licenciamento ou uma dúvida técnica de arquitetura para projeto, todos os times aqui ficam à disposição. Pessoal, com isso, eu acho que a gente encerra aqui as perguntas, queria mais uma vez agradecer e parabenizar tanto o João quanto você, Lucas, excelente apresentação, muito bom, foi muito bom mesmo. Lembrando que a gente gravou essa live, vai disponibilizar para o pessoal poder consultar, né, em até 24 horas após aqui essa apresentação. Mais uma vez, em nome da Brasoftware, agradeço muito a Citrix e agradeço também aos clientes que ficaram com a gente aqui até o final, que interagiram com a gente. Então, eu passo a palavra aqui para que vocês deem as suas considerações finais e já me despeço do pessoal. Por favor, obrigado mais uma vez, Lucas, obrigado mais uma vez, João. Parabéns pela apresentação. Eu que agradeço. A gente agradece, obrigado pessoal pelo tempo investido aí. Tem uma pergunta aqui do Antônio, gostaria de saber um pouco mais sobre a performance Citrix versus VPN, né? Eu até coloquei para ele aqui a resposta. Então, o João já respondeu aí para não ficar no vácuo. E pessoal, a gente está com a Brasoftware, anteriormente a epidemia sempre estávamos presentes aí na região, mas tem todo um time nosso aqui. E se precisar de algum esclarecimento, apoio, via Brasoftware ou nossos contatos que a gente divulgou aqui, fiquem à vontade. Tem muitas coisas que a Citrix tem hoje, que o João apresentou e que a gente pode explorar mais através, de novo, promovendo o Citrix Day com os times aí de infraestrutura, de suporte ao usuário, time de desenvolvimento, time de segurança, até, por que não, a gente já fez reuniões aí com o time de RH. Então, a gente se põe à disposição, junto comigo tem um time em conjunto e junto com a Brasoftware a gente pode apoiá-los e esclarecer todas essas iniciativas, tá ok? Obrigado mais uma vez, time Brasoftware, e fico à disposição de vocês quando precisarem. Obrigado a você, valeu. Lucas, obrigado, João, grande abraço, obrigado, pessoal, e até a próxima live. Grande abraço. Valeu.